você é salvo? A única certeza que nós temos que ter nessa vida é aonde a nossa alma mente que irá passar, irá morar toda a eternidade, lá ou lá. E isso que nós temos que ter. Infelizmente, os homens não estão se preocupando com a vida depois da morte física. Não. Os homens estão vivendo ainda neste mundo em sua imprudência, insensatez e ignorância, pois eles não querem conhecer a verdade da palavra de Deus. Eles não querem aceitar a misericórdia, a graça e o amor de Deus Pai para com as suas vidas, que está em seu Filho, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então hoje à noite é a hora de você se consertar com Deus, pensar em Deus, viver em Deus e caminhar no caminho de Deus, em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito para conosco, pela vida que nós temos, pela água, pelo alimento, pelo salário, pela família, pelos remédios, por ter hospital, água, alimento, pessoas, família para nos ajudar. Então os homens estão sendo ingratos para com Deus, ou seja, não reconhecem Deus e Jesus como seu Senhor e Salvador. Os homens não dão glória a Deus. Os homens não oram a Deus. Não vão à igreja. Não querem ter comunhão com Deus Pai, mediante seu Filho Jesus Cristo. Então os homens estão vivendo neste mundo loucamente. Os homens têm sido materialistas, ou seja, eles só vivem e só acreditam em coisas neste mundo cujo seus olhos podem ver e suas mãos podem pegar, apalpar e tocar. E elas acreditam ainda que quando a pessoa morre, se acaba tudo. Não. Isso é uma grande mentira cujo o diabo Satanás está por trás. O diabo Satanás odeia você. Ele quer acabar com você. Então hoje você deve se consertar com Deus e ter a certeza, a garantia da salvação para sua mente, psique e alma. Então não tem condenação para conosco se você estiver em Jesus. Porque a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim, Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui está com E maiúsculo, ou seja, Espírito Santo de Deus. Amém? Então agora não tem condenação para conosco. Por quê? Porque o Filho de Deus se fez carne homem. É o que está descrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Olha só. É uma carta de amor para conosco. Olha o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou senão vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então Deus derramou o seu amor para conosco. Quando seu Filho Jesus se fez carne, carne aqui é homem, é como nós, exceto pelo pecado de Jesus, era como nós, homem. Mas ele é homem, ele é Deus também, ele é Senhor.
Então Jesus viveu como homem. Jesus nasceu de uma virgem em Belém, cresceu em Nazaré. Jesus viveu como homem. Jesus foi perseguido, questionado, criticado, blasfemado, zombado. Ele foi traído, ele foi negado, ele foi açoitado e ele foi parar naquela cruz com o criminoso. Havia um Cristo, que é ungido, Christos do grego, é o que fala o Messias, o Machia, do Antigo Testamento. Ungido de Deus, ele foi escolhido por Deus Pai para morrer em nosso lugar, naquela cruz. Então a obra de Cristo Jesus era morrer naquela cruz, porque ele morreu naquela cruz, nós temos libertação do pecado. O diabo Satanás estava escravizando você pelo pecado. O pecado escraviza os homens. O pecado conduz os homens, suas almas, para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Então aquela cruz estava destinada a um homem chamado Barrabás, o criminoso, um ladrão. Jesus assumiu o lugar de Barrabás e eles libertaram Barrabás e crucificaram Jesus. Então nossos pecados foram imputados nele. Deus Pai pegou o nosso pecado, a nossa sujeira, a nossa imundícia, a nossa corrupção e imputou no Filho. Ele recebeu em si todos os nossos pecados. Então naquela cruz, sabe o que Jesus Cristo fez naquela cruz? Jesus desfez, quebrou, destruiu e aniquilou as obras do diabo Satanás. Então naquela cruz, Jesus triunfou, ele venceu o pecado, a morte e o inferno. Então o diabo Satanás odeia você porque Jesus Cristo te deu uma segunda chance. Em Jesus nós temos esperança, solução, um recurso. Em Jesus nós somos resgatados, nós temos perdão de Deus Pai, nós temos o mais importante, a certeza da salvação para a nossa mente, física e alma. E é por isso que o texto diz que agora não tem condenação se você estiver em Jesus, se você aceitou Jesus como seu único suficiente da sua vida. Não tem condenação para você, não tem inferno, Hades, tormento eterno para você, porque ele pagou pelos nossos pecados. Nele, com ele, por ele, a saber, Jesus Cristo, você tem perdão de Deus Pai, salvação de Deus Pai para com a sua vida. Amém? Mas se você, por sua livre, espontânea vontade, continuar a viver neste mundo fazendo a sua vontade carnal, o inferno, o Hades, espera por você. Então se arrependa hoje dos seus pecados. Diz assim, que não andam segundo a carne, ou seja, que não estão fazendo, que não continuam a fazer a sua vontade, que renunciaram, rejeitaram, não querem fazer mais a vontade do diabo Satanás. Por quê? Porque quando você, eu e todos os homens, pessoas, almas, desde o mundo fazem a sua vontade carnal, automaticamente nós estamos fazendo a vontade do diabo Satanás. E é por isso que nossos pais pecaram. Adão e Eva no paraíso, antes de Deus. Eles pecaram porque Satanás se apossou de uma serpente, influenciou, persuadiu
Eva a comer de um fruto, a qual Deus estabeleceu para que eles não viessem a comer. Quando eles comeram, eles pecaram, ou seja, eles desobedeceram à palavra de Deus. E eles foram expulsos da presença de Deus. Então, de lá para cá, o diabo Satanás, ele tem influência sobre os homens. Mas, para nós que estamos em Cristo Jesus, o diabo Satanás não tem mais domínio, controle, e não pode mais ter comando sobre a nossa vida. Ele não é senhor da nossa vida, porque o pecado é Satanás, o pecado cujo diabo Satanás coloca sobre você é o senhorio dele. Ou seja, quando você faz essa vontade, automaticamente o diabo Satanás está sendo o senhor da sua vida. Então nós não podemos, nós não devemos, nós não podemos continuar a viver desse jeito. Você deve mudar hoje. Então você deve sofrer metanoia, arrependimento no grego, que significa conversão, mudança, tanto espiritual bem como intelectual. É mudança de quê? Mudança de vida, atos, feitos, condutas, obras e caminhos ao qual você tem levado e vivido neste mundo. Se arrependa hoje, mude de vida. Deixa essa vida ruim. O mundo está um caos. Os homens estão maus. O mundo está de mal a pior. Você está dormindo? O sol está cada dia mais quente. O sol não está mais esquentando, e sim queimando a pele. Ele está mais intenso. Quando chove, acontecem desastres, catástrofes, inundações, destruição e mortes. Pais matando filhos, filhos matando pais, roubo, assassinato, feminicídio tem crescido, homens estão matando mulheres, pedofilia, homens mais velhos, pessoas mais velhas, tendo e mantendo uma relação sexual ilícita, proibida por Deus com elas, é pecado. Sexo anal, homossexualismo, homem com homem, lesbianismo, mulher com mulher, é pecado. Idolatria, homens idolatrando Maria, idolatrando santos, idolatrando imagens de escultura, pedra, gesso, papel, idolatrando homens, cantores, idolatrando pastores, pregadores, cantores gospel, idolatrando time de futebol, jogadores de futebol, idolatrando riqueza, mamon, o Deus minúsculo deste mundo. Então os homens estão incrédulos. Os homens não acreditam mais em Deus. Os homens não creem em Deus. Não acreditam que o diabo existe. Muito menos que o inferno existe. Então os homens estão indo de mal a pior. Orgulho, os homens estão orgulhosos. Acham, pensam que são melhores e superiores do que o seu próximo. Os homens estão confiando na sua inteligência, na sua força física, na sua beleza, na sua riqueza. Então os homens estão de mal a pior. Religiões, os homens estão seguindo caminhos que não é o de Jesus Cristo. Então os homens só têm feito mal, continuamente de Deus. Guerras,
os Estados Unidos com Israel estão lutando, guerreando contra o Irã. Então, guerras. Então, eu acredito que não falta muito para a Terceira Guerra Mundial. Deus pensou que não aconteça, mas tudo está apontando que há uma Terceira Guerra Mundial à frente, vindo para nós. Então, o mundo está mal, os homens estão maus, os homens estão doentes, e espiritualmente os homens estão buscando coisas deste mundo para preencher um vazio que é em seus corações, que somente o Espírito Santo pode preencher. Os homens tentam preencher a sua vida com o adultério, fornicação, com os vícios, drogas, bebidas alcoólicas, cigarros, com riquezas, com mulheres, com homens. Então os homens estão sendo enganados. Os homens estão sendo ludibriados e persuadidos pelo diabo Satanás. O diabo Satanás odeia você, o diabo quer quebrar você, ele quer rasgar você, ele quer matar você. Sim, porque a primeira carta de Paulo, a primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando que possa tragar. Então o diabo está de olho em você. Ele não é onisciente, ele não sabe o que se passa somente fiscal, mas o diabo Satanás, juntamente com seus demônios, espíritos malignos, ficam vigiando você. Lembra de Jó? Quando Satanás se apresentou diante de Deus, Deus virou para ele e falou: de onde vens? Ele falou: de rodear a terra e andar por ela. Então ele está aqui, ele está olhando você, ele está vendo o que você está vendo na internet, no computador, no celular, os caminhos que você está tomando, as suas amizades. Ele está de olho em você. Cuidado, ele quer acabar com você. Como o leão age, o segundo felino do mundo. O rei da selva, o leão, como ele age? O leão, ele se esconde atrás de uma árvore, arbusto ou uma pedra. E ele fica olhando o rebanho passando, ele vê o rebanho passando. Ele não ataca qualquer um, não. Ele estuda, ele analisa, ele tem uma estratégia, uma cilada. E ele arruma uma armadilha para pegar aquela presa. Então ele olha, ele escolhe a mais fraca, que está doente, ferida, que está pastando sozinha, que está sozinha, que ficou para trás. Então ele escolhe essa presa porque ela é mais vulnerável. Mais fácil para que esse leão, chamado diabo Satanás, pegue ela, mate ela e devore ela. Então no mundo espiritual não é diferente. O diabo Satanás escolhe uma pessoa que está vivendo em pecado, que está vivendo segundo a sua vontade, andando segundo a sua vontade, ou seja, fazendo a sua vontade, sem a permissão de Deus, sem Deus em sua vida. Então essa pessoa se torna mais fácil para que o diabo Satanás venha atacá-la. Lembra do discípulo Judas Iscariote? Judas, ele visava dinheiro, riqueza, finança. O diabo Satanás usou isso. Como ele devorou Judas por meio do dinheiro, ele não estava vigilante, ele não estava pensando nas coisas
Espirituais, não. Ensina as coisas materiais, ou seja, ele está fazendo a sua vontade carnal e vivendo para a sua vontade carnal. Aquilo que lhe agradava, a sua cobiça, a sua concupiscência, que havia em seu coração, fez com que ele viesse a cair e com isso morresse, com isso cometesse suicídio. Judas Iscariote cometeu suicídio se enforcando em uma árvore. Tudo isso o diabo Satanás está por trás, porque o diabo Satanás estava de olho nele. Então ele vivia para mamão, dinheiro. Então você esteja alerta. Cuidado. Então, em Jesus não tem condenação para nós. Ele morreu. Ele morreu naquela cruz. Ele levou o nosso pecado. Porém, para você ainda que não se entregou para o Senhor Jesus, você ainda está vivendo em pecado. Aqui na terra. Ele morreu para levar o nosso pecado. Mas se você ainda não aceitou como seu único e suficiente Salvador da sua vida, você ainda está em pecado. Então não perca tempo. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida hoje, amém? Porque em Jesus não tem condenação para somente física e alma. Não. Mas se você, por sua livre, espontânea vontade, recusar, rejeitar e renunciar à misericórdia, à graça e ao amor de Deus Pai para com sua vida, que está em seu Filho, a saber, Jesus Cristo, a sua alma irá para o inferno, para o raso, para os domínios eternos. Então, sem Jesus, tem condenação. Com Jesus, sem condenação. Em Jesus tem vida para você. Mas se você viver para você, para a sua vontade, canal, continuar a andar, a viver em seus pecados, há condenação para você. Mente fiscal, então se arrependa hoje dos seus pecados. Então, para encerrar, vocês abram a palavra de Deus. O Evangelho, segundo Mateus, capítulo 10, verso 32 e 33. Amém? Olha o que Jesus diz. Mateus 10, 32 e 33. Olha só o que Jesus diz. Olha só. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Amém? Olha o 33. Para aqueles que não querem Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Então, confesse Jesus. Rejeite o pecado, confesse Jesus. Vá a uma igreja. Não importa a placa. Pregando Jesus. Amém. Vá a uma igreja. E diz, caso o pastor não faça a confissão de fé, não o chame para frente, fale para ele, eu quero me entregar para Jesus. E aceite ele como seu Salvador. Então não nega Jesus. Jesus veio para que nós não venhamos ter condenação para a nossa mente fiscal. Mas sem Jesus, tem sim condenação para você. Tem sim inferno, tem raça, tem tormento, tem sofrimento eterno. Lá no inferno, não tem como mais você vir para este mundo e se arrepender dos seus pecados. Então hoje à noite, é dia, é hora de você se arrepender dos seus pecados. Então confesse, não negue Jesus. Negando Jesus, você está negando o amor de Deus para com a sua vida. A salvação de Deus para com a sua vida. Então confesse Ele como seu Senhor e Salvador. Amém?
Então agora eu irei fazer confissão de fé. Amém? Se você quer ter salvação, se você quer se arrepender dos seus pecados, seguir Jesus e tê-lo como seu salvador da sua vida, feche os olhos, levante as suas mãos e repita comigo, amém? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador de minha vida. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então é isso. Não sejas condenado, seja salvo. A salvação está em Jesus. Então o próprio nome do Senhor Jesus em hebraico é Yeshua. Yeshua é a junção de dois termos hebraicos. Yah, Yasha. Yah é a forma abreviada do nome Yahvé, que é Deus. Yasha é o verbo salvação. Então, Yeshua ou Jesus significa salvação de Deus ou Salvador de Deus. Então, Jesus é o Cristo, do grego Christos, ungido, do hebraico Messias ou Mashiach, Salvador de Deus, da raça humana dos homens. Para quê? Para que eles não venham ser condenados, e sim salvos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então se arrependa hoje dos seus pecados. Deixa essa vida suja, imunda, nojenta, emporcalhada e corrupta, ao qual você está levando e vivendo neste mundo. Se arrependa dos seus pecados e venham para Jesus. Venham para Jesus enquanto há tempo, hein? Porque o livro do profeta Isaías, do capítulo 55, do versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, também. Glória a Deus. O evangelho está perto, acessível de você. Basta apenas você aceitar. É de graça, é pela graça de Deus Pai para conosco que está em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, glória a Deus. Então, se arrependa dos seus pecados e venham para Jesus, amém? Porque em Jesus não há condenação, não há inferno, não há Hades para você, e sim salvação para você, porque a solteria, a salvação está em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Pense nisso, pois essas palavras são de Deus, não minhas. Eu sou apenas servo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então acate, aceite e aplique a sua palavra continuamente em sua vida. Sendo assim, a sua mente, psique e alma terá salvação. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês e família em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus.